A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Vamos orar, vamos meditar na palavra, vamos começar o dia muito bem, agradecendo ao Senhor e clamando ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia. Vamos orar. Pai bondoso, Pai maravilhoso, muito obrigada por mais esse dia, Pai. Eu entrego, Pai, em suas mãos essa vida que está orando comigo e te peço, Pai, junto com ela, perdão pelos nossos pecados. Eu peço que o Senhor Deus venha, Senhor Deus, nos abençoar nesse dia, nos dá um dia de vitória, um dia próspero, produtivo, proveitoso, abençoado. Pai, nós precisamos para hoje do teu direcionamento, da tua paz. Nós precisamos de salvação para os nossos familiares, libertação. Pai, vai abrindo as portas, Senhor Deus, onde não tem portas. Faz cair por terra as resistências do mal. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor Deus esteja, Pai querido, nos livrando de todo mal. Cerca os teus anjos ao nosso redor e nos livra, Senhor Deus, nos dá livramento para nós, a nossa casa, nossos filhos. Pai, para as pessoas que nós amamos. Fala-nos hoje, Espírito Santo, nós precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero refletir aqui com você que o lugar da tua maior oposição pode se tornar a sua maior oportunidade. Quero refletir lá em Daniel 6, eu vou ler aqui a partir do 26, que diz assim, ó. Do 25. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciam a Deus de Daniel, pois ele é Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Eu não sei se você conhece a história de Daniel. Daniel foi um jovem, ele mais seus amigos. Ele era exilado, né, de Jerusalém e ele orava 3 vezes ao dia. Então ele estava ali no meio da Babilônia, ele era um dos príncipes, ele era muito sábio, ele e seus amigos. E eles tinham sido levados para a Babilônia para justamente servir o rei da Babilônia. Eles tinham, né, sido levados cativo lá, estavam como escravos lá. E aí Daniel começa a se mostrar com muita sabedoria, os súditos do rei ali, os oficiais do rei, eles começam a ter inveja de Daniel. Como é que pode um exilado, um cara escravo e tá aqui se despontando melhor do que a gente? Não, não, vamos inventar alguma coisa, já que a gente não consegue arrastar o tapete dele, então vamos inventar alguma coisa. Então eles começaram a observar, não tinha o que inventar, e aí começaram a olhar, então não, só se for alguma coisa relacionada ao Deus dele. E começaram a observar que ele orava 3 vezes ao dia. Então foram no rei e falaram, rei, edita edito aí, que se alguém adorar outro Deus, o Senhor vai jogar na cova dos leões. E aí o rei não estava sabendo de nada, gostava muito de Daniel, não estava sabendo de nada, foi lá e fez esse edito. E depois, quando pegaram Daniel orando, foi apresentado ao rei aqui, ó, esse daqui, ele adora outro Deus. E ele ora a outro Deus. Então o rei teve que cumprir sua palavra e jogar Daniel dentro da cova dos leões, mas lá na cova Deus dá livramento a Daniel. E quando é no outro dia, o rei vai lá com esperança e vê que Daniel está vivo e vê o poder do nosso Deus. Então Daniel sai dali e o rei então observa e fala assim, olha, o Deus de Daniel realmente é um Deus poderoso, o domínio dele não tem fim, ele é maravilhoso, o reino dele não vai ser destruído. Vamos publicar um edito. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E ele livrou Daniel do poder dos leões. E foi assim que Daniel conseguiu lidar com toda a oposição que tinha na Babilônia. Deus não podia ter atendido a oração de Daniel. Eu imagino que Daniel orou também pedindo, Senhor, me tira daqui, Senhor, eu e meus amigos. Eu imagino. A Bíblia não registra isso. Contudo, se ele orou, Deus não atendeu essa oração. Deus permitiu que Daniel continuasse na Babilônia. Existem situações que Deus não vai tirar da nossa vida. Daniel estava no meio de uma oposição severa. E ele ali aprendeu a lidar com a oposição e o nome de Deus foi glorificado. E então ele prosperou no reinado, durante 2 reinados de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Ele ficou ali, ó, ele ainda enterrou reis. Você tem noção do que é isso? Ele ficou ali, ó, muito tempo, muito tempo. E ele aprendeu a lidar com oposições. O que isso vem nos ensinar?
que o lugar da tua maior oposição pode sim ser o lugar da tua maior oportunidade. Ali ele prosperou, ele desenvolveu um trabalho, ele alcançou um nível de, sabe, ele conseguiu um posto, como se ele fosse um dos homens da Babilônia, mas ele continuou sendo fiel ao Senhor. Ele era exilado, ele estava ali como um escravo, mas ele alcançou ali um lugar de prosperidade, de proeminência. E ele continuou firme ao Senhor, porque ele aprendeu a lidar com as oposições, com um sistema ganancioso, um sistema de pessoas invejosas, maldosas, sabe, inescrupulosas. Ele precisou aprender a lidar com toda essa oposição. Nós também precisamos aprender a lidar com a oposição. Muitas das vezes nós, servos do Senhor, nós temos conhecimento da palavra, a gente fica, não é, revoltado com a injustiça, revoltado com o que é errado, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa pensar como que grandes homens e mulheres da Bíblia lidaram com a oposição e eles saíram ilesos, eles saíram vencedores. Daniel, ele não levou para o coração, ele não deixou ser dominado emocionalmente, mas ele confiava no Senhor, ele não ficava discutindo, ele aprendeu a lidar com a oposição. Nós também precisamos aprender a lidar. Então, se você não sabe fazer isso, ore ao Senhor, clame a Ele por sabedoria, que Ele pode te dar sabedoria para você lidar com todo tipo de oposição que estiver ao seu redor, de repente no seu trabalho, na sua faculdade. Deus, Ele pode te dar sabedoria para você vencer. Também acreditar que o maligno, ele não toca em quem é de Deus. O maligno, ele pode usar pessoas, ele pode usar sistemas, ele pode usar várias artimanhas e ele ficar ao seu redor como se ao seu derredor, porque ao seu redor estão os anjos do Senhor, né, que te protege. E ficar ao seu derredor como se fosse um leão rugindo, muito raivoso, muito faminto. Mas quem é do Senhor, o maligno não toca. E não toca por quê? Porque vive uma vida de obediência. Se está em obediência, cuidado, não dá brecha não, hein? Vigia, vigia. Vigia e fica firme com o Senhor. Porque enquanto você fica firme, Deus tapa as brechas. E Ele te guarda, Ele te protege, Ele te livra de situações que vêm na sua vida durante o seu sono, durante a tua noite, coisas que você nem imagina. É Ele que te guarda. Então, acredite que quem é do Senhor, o maligno não toca. E também há a proteção do Espírito sobre sua vida. Há uma proteção sobrenatural do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus. E é nisso que você precisa crer. É por isso que a gente precisa ter uma vida de oração. A cada dia a gente se renova na presença do Senhor. A gente comunica a Deus as nossas necessidades, mas a gente também é terapêutico. A gente ouve Deus falar com a gente. Se você precisar chorar com Deus, chore. Busque o Senhor. Tenha uma vida de intimidade com Deus. Porque Ele quer falar com você. Ele quer ministrar ao seu coração. Ele quer trazer bênçãos para a sua vida. Então, há uma proteção espiritual, uma proteção sobrenatural da parte do Senhor para a sua vida. Confie, peça sabedoria a Deus para você aprender a lidar com oposições. Porque no lugar de oposição, o que Deus tem para a sua vida, sabe o quê? Não é vergonha, não é derrota, mas é vitória. Se você submeter toda a sua vida, todas os teus planos, os teus projetos nessa terra de oposição aí, submeter ao Senhor e consagrar ao Senhor também. Deus vai te dar vitória. Guarda essa palavra no seu coração, não só com você, compartilha. Fica aí na paz do Senhor Jesus. Um abração.